Que o presidente Jair Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por quase metade dos entrevistados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A Nani Cox está conosco agora. O que mostra essa pesquisa, Nani, no Instituto Datafolha? Muito bom dia a você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, em São Paulo, os eleitores que avaliaram o presidente Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo foram 49%. Já aqueles que avaliaram como regular foram 23%. E os que responderam que o presidente é ótimo ou bom somaram 28%. Já no Rio de Janeiro, lembrando que São Paulo e Rio de Janeiro são dois dos maiores colégios eleitorais do país. Então, no Rio de Janeiro, aqueles que avaliaram o presidente como ruim ou péssimo foram 48%. O número de pessoas que disse que o presidente é regular repetiu o número de São Paulo, então 23%. E aqueles que avaliaram como ótimo ou bom somaram 27%. O Datafolha também observou que a avaliação do presidente cai entre as faixas com maior escolaridade e entre os jovens, mas é uma avaliação melhor entre os evangélicos e aqueles com a renda maior. O Datafolha ouviu 1.218 pessoas no Rio de Janeiro e outras 1.806 em São Paulo entre o dia 5 e 7 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais em São Paulo e de 3 pontos percentuais no Rio de Janeiro. Marcelo. Houve um levantamento anterior, subiu, desceu, houve um levantamento parecido anterior, Nani? Daqui a pouco nós voltaremos então com a Nani Cox, diretamente de São Paulo. Felipe Bueno, o que diz aí esse levantamento para você? Claro, nós estamos num ano muito importante, um acirramento cada vez maior, uma polarização aqui no país. Felipe. Importante, Marcelo, que a gente está falando dos dois maiores colégios eleitorais do país, mas que não representam necessariamente a visão global do Brasil. Mas tem algumas coisas muito importantes para a gente analisar nesses retratos, nessa fotografia do estado de São Paulo. Não estamos falando da cidade, estamos falando do estado de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro. Eu começo falando do estado de São Paulo, porque da mesma forma que a gente falou agora há pouco da França, Paris é uma coisa, o interior da França é outra coisa, São Paulo capital ou região metropolitana, ou Grande São Paulo é uma coisa, e interior de São Paulo é outra coisa. E o interior de São Paulo, historicamente, é provinciano, é conservador, não é ousado, em relação às suas escolhas políticas. É extremamente conservador, e isso há 100 anos, Não estou falando de 10 anos atrás, 20 anos atrás, não. A gente está falando de uma origem que vem do PRP, o Partido Republicano Paulista. O Rio de Janeiro, digamos que é mais heterodoxo, é mais dado, o estado, não a capital, é mais dado a populismos, assim, mas é incrível como nos dois estados os números são extremamente parecidos. Tem aqueles que apoiam, tem aqueles que rejeitam, quase a metade, ou seja, o dobro dos que apoiam, mais 60, 40 que o dobro, enfim. Mas tem um meio aí que é muito parecido, 23%, se não me engano, ou 24%, daqueles que não estão nem aí, Aqueles, o famoso regular, governo regular. Queria saber exatamente o que significa isso. Essa é a oportunidade da chamada terceira via. E no caso específico de São Paulo, a gente está falando de uma figura que entrou para essa briga agora como candidato a vice-presidente da República, que tem nome, que tem recall dentro do estado de São Paulo, que é o ex-governador Geraldo Alckmin, figura histórica, fundadora do PSDB, que não é mais aquele PSDB dos anos 90, dos anos 2000, mas insisto, tem recall, tem nome, tem existência comprovada. Eu entendo que esse nome pode fazer alguma diferença, estou falando só do estado de São Paulo, mas pode fazer alguma diferença nesse cenário. E Felipe, como você disse, E claro que nós tivemos uma semana tumultuada, aquela semana que o governador João Dória iria ficar, não iria ficar. Rodrigo Garcia gostaria de estar justamente com a máquina aqui no estado para poder fazer isso. Na última eleição, Márcio França teve pouco tempo, mas chegou no segundo turno, disputou cabeça a cabeça com o João Dória. Falando aqui de São Paulo, de fato, nós teremos aí a participação do ministro Tarcísio de Freitas. Tudo indica aqui no estado, candidato do presidente Bolsonaro. De fato, o palanque bastante dividido aqui no estado. Bastante dividido, sim. Bastante dividido com, digamos assim, possibilidades de você escolher, por exemplo, o resolvedor, o operador, o operacional,
que é o candidato do presidente da República. Ele tem essa pecha, né? Ele no governo federal, ele adquiriu essa característica que é muito cara ao setor produtivo de São Paulo, já que estamos falando de São Paulo, mas seria em qualquer ponto do país. Você tem também Márcio França, que, queiramos ou não, tem uma experiência política, inclusive assumiu o governo do estado de São Paulo lá atrás como vice, né? Então ele tem a experiência também consolidada como político, goste dele ou não. Fernando Haddad também é uma figura extremamente conhecida, foi uma figura nacional, candidato à presidência da República, prefeito de São Paulo, fez mudanças consideráveis na cidade de São Paulo, especialmente na questão da mobilidade urbana, entendo que positivas. Então tem um cenário aí com várias possibilidades de escolha. Não sei se vai haver alguma história de palanque regional ser remodelado para atender aos interesses nacionais. Até entendo que possa haver nas próximas semanas alguma coisa nesse sentido. Aí voltaremos a conversar, né?